O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja aqui no Brasil dedica o mês de setembro ao mês da Bíblia. Coloca em evidência a importância da palavra de Deus na vida dos discípulos e discípulas de Jesus, que somos todos nós. E por isso devemos, de fato, nos perguntar como temos vivido esta relação com a Bíblia, com a Sagrada Escritura, com a palavra de Deus presente na Bíblia. Nós ouvimos o ensinamento de Jesus neste Evangelho. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Todos nós, irmãos e irmãs, precisamos da luz de Deus, que brilha por meio de sua santa palavra, para que também nós sejamos no Senhor luz, para tantos irmãos e irmãs que por diversos motivos caminham cegos pelas trevas do erro, pelas trevas do pecado, pelas trevas da maldade. Nós que pela fé procuramos viver no dia a dia o discipulado, o seguimento de Cristo, precisamos tomar consciência que temos esta linda vocação de ser luz no Senhor, de irradiar a sua luz bendita, a sua luz de salvação. Não podemos esconder, não podemos ter vergonha de fazer brilhar essa luz do Senhor por uma vida comprometida com o Evangelho, a boa nova de Jesus. Não podemos esconder. Tantas pessoas precisam. O mundo em que vivemos precisa. A sociedade na qual se realiza a nossa vida do dia a dia precisa da luz do Senhor, precisa da iluminação da palavra de Deus, porque são ensinamentos de salvação, são ensinamentos que promovem e defendem a dignidade de toda e qualquer pessoa humana. São ensinamentos de libertação do espírito do mal, libertação do erro, libertação do pecado. Por isso, é importante que nós busquemos, já que nos encaminhamos para o encerramento do mês de setembro, busquemos uma relação mais íntima, mais profunda com a palavra de Deus presente na Bíblia Sagrada. Essa luz não pode ficar escondida. E daí chamamos a atenção para algumas atitudes
que nós todos podemos ter para cultivar essa relação mais profunda com a palavra de Deus presente na Bíblia. Obviamente que a primeira atitude é ler a Bíblia. A partir da leitura, nós podemos aproveitar a liturgia da palavra de cada dia, a liturgia da palavra proposta na missa diária, para ler os textos bíblicos e, a partir da leitura, meditar a palavra de Deus, procurando exatamente perceber o que Deus fala para mim, o que Deus fala para mim a partir de sua palavra. E depois da meditação, passamos para a oração. Com a palavra que o Senhor semeou em meu coração, eu dou uma resposta bonita de oração. Às vezes a palavra me convida ao louvor. Às vezes a palavra me convida à intercessão, à súplica, ao pedido de perdão, à adoração. Leitura, meditação, oração com a palavra de Deus como resposta à semente da palavra presente em meu coração, para que nós chegamos num ponto mais importante. A vivência, o testemunho da nossa fé pela vivência da palavra de Deus. São passos importantes, simples, mas que nos ajudam a viver intensamente o discipulado de Cristo pelo testemunho da palavra de Deus. Jesus disse no final do Evangelho: portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Ter atenção à palavra de Deus, prestar atenção à maneira como nós ouvimos a palavra, prestar atenção à maneira como nós procuramos viver a palavra de Deus, porque a promessa do Senhor é maravilhosa. Quem tem alguma coisa, o Senhor promete, será dado ainda mais. Se pela graça de Deus, pelo exercício da nossa liberdade, nós darmos estes passos de uma intimidade maior com a palavra de Deus presente na Sagrada Escritura, certamente, irmãos, o Senhor acumulará a nossa vida de bênçãos, nos transformará em luz nele, para que possamos irradiar essa luz de salvação às pessoas com quem convivemos, às pessoas que vivem infelizmente nas trevas, ao mundo em que vivemos, tão necessitado de Deus, tão necessitado da sua salvação. Nós ouvimos na primeira leitura esse trecho do livro de Esdras, onde se narra esse momento histórico do povo de Israel, vivido após um período terrível que é conhecido como o período do exílio da Babilônia. Depois do grande império da Babilônia, a Pérsia é que se tornou, por volta do século VI a.C., um grande império, uma grande nação. E Ciro, o rei da Pérsia, que não era um homem do povo de Israel, não era um homem do povo de Deus, mas aberto à ação do Espírito do Senhor, ele toma esta decisão de colaborar com a reconstrução do Templo de Jerusalém e a reconstrução da nação, do povo de Israel. Este povo, essa nação, este templo que foram arrasados, destruídos por causa da invasão do império da Babilônia com o rei Nabucodonosor. Bem, Ciro
mesmo não sendo um homem do povo de Israel, do povo de Deus, demonstra a importância de nós discernirmos nossas ações, nossas escolhas, a importância de nós permitirmos que a palavra de Deus, a vontade do Senhor, motive as nossas vidas, motive as nossas decisões, incluindo decisões políticas. Ciro era um imperador da Pérsia, que, movido pelo Espírito do Senhor, contribuiu com a reconstrução do templo do Senhor, o templo de Jerusalém, motivando inclusive os próprios israelitas a contribuir com esta edificação. Irmãos e irmãs, quando nós lemos, meditamos, rezamos para viver a palavra de Deus presente na Bíblia, também se edifica em nós o templo do Senhor. Também nós nos tornamos templos vivos de Deus, lugar da manifestação do amor, da salvação de Deus. E assim, o nosso testemunho vai contribuindo para que toda a humanidade experimente esta manifestação do Senhor, toda a humanidade se transforme num grande templo do Senhor. De modo que, inclusive, aqueles que têm na sociedade em que vivemos responsabilidades políticas, responsabilidades civis, responsabilidades sociais, possam, como Ciro, ser motivados, orientados pela palavra do Senhor, pelo Espírito do Senhor, de modo que contribuam com a edificação do reino de Deus no mundo em que vivemos. Eu pergunto para vocês, vocês acreditam nisso? Sim ou não? Peçamos a Deus então nesta Eucaristia, na graça da comunhão com o corpo e o sangue do Senhor, que possamos ser esses templos vivos de Deus, numa vivência mais coerente, mais bonita de sua santa palavra presente na Bíblia Sagrada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!